Ora Mikael Ivanov. Primeira parte. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, encontrar pessoas que eu não conheço pelo momento. Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações fraternais, antes de praticar como eu pratico. Para aqueles que me conhecem, vocês sabem, e para aqueles que não sabem, eu vou dizer, eu funciono sempre com vocês para tentar lhes responder as questões. Questões que concernem, obviamente, a sua evolução espiritual e ao seu futuro. Então, vocês verão, eu tentarei ajudá-los o melhor que eu posso. Outra coisa, também, que eu gostaria de dizer, porque aqueles de vocês que me conhecem, vocês sabem que eu tenho a carta de membro para fazer parte das efusões de energia que vocês viveram. Então, eu gostaria de lhes dizer que é um sucesso muito grande porque, por todo o redor deste planeta, há números, eu diria, muito grande de pessoas, pouco importa o números, que se juntaram a essas efusões de energia para, elas mesmas, se beneficiarem desta radiação da energia do ultravioleta, a fim de trabalharem no sentido da luz e, enfim, reativarem o que vocês são realmente e fazerem cair os véus da ilusão que os encerram desde tão longo tempo e que nos encerraram desde tão longo tempo nesta realidade específica da terceira dimensão e, sobretudo, nesta forma que vocês vivem da dualidade, não é? Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações e estou, agora e já, pronto para escutar, caros amigos, as questões que virão e para as quais eu tentarei, na medida do possível, ajudá-los em seu caminho. Então, eu lhes dou a palavra. Questão: há uma diferença aí, se sim, qual, entre a radiação do ultravioleta e a chama violeta? A chama violeta, que é ligada em parte com o que vocês chamam o Conde Saint-Germain ou também, em algumas tradições, ao próprio Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, como sabem, na tradição, é aquele que protege, é aquele que vem livrá-los de tudo o que é dualidade e de tudo o que é diabólico, o diabo sendo, por essência, dual. O diabo sendo uma figura alegórica, obviamente, que tomou diferentes máscaras no curso de diferentes civilizações que se sucederam nos mundos encarnados, há agora mais de 50.000 anos, não é? Então, a chama violeta ligada ao Conde Saint-Germain está ligada também ao Arcanjo Miguel, vai servir, sobretudo, para subir o nível vibratório em sua realidade densa. É uma excelente energia para a purificação, a elevação vibratória e também as proteções do que vocês chamam o que eu chamaria, em minha vida, as liberações com relação às forças que não vão no sentido da luz. Agora, no que concerne à radiação do ultravioleta, o nome, em si, lhe significa que é uma energia que não é visível, em todo caso, com o espectro visível de seus olhos. É uma energia que está ligada pelo Sol central. Vocês talvez saibam, ou, em todo caso, se não sabem, eu lhes digo, o conjunto desse sistema solar entrou sob a influência do primeiro Sol central, aquele desta galáxia que é Sirius, Sirius A. A irradiação lhes é emitida desde muito exatamente, e é muito preciso, o período do mês de agosto de 1984. Desde este período, certo número de seres humanos foi capaz de despertar neles a recepção desta energia, que nada tem a ver com o ultravioleta. Esta energia específica que foi recebida tinha por objetivo ativar todos os chakras, uns após os outros, através do que eu chamaria um movimento descendente, desde a parte superior até a parte inferior, para casar-se com as energias do Kundalini e voltar a subir, a fim de permitir, a esses seres que viveram isso desde quase um quarto de século agora, despertar o Kundalini e, sobretudo, constituir o que eu chamo corpo de luz e os novos corpos espirituais. E aí está agora o Arcanjo Miguel que, ele, religa, sobre a Terra e sobre o conjunto desse sistema solar. Ele não está sozinho, como ele disse. Nós somos extremamente numerosos nas diferentes galáxias, nas diferentes constelações, nas diferentes dimensões, a vir para focalizar, ou canalizar, se preferem, é uma palavra que vocês gostam muito, e para canalizar, de algum modo, essas energias, mas que não vêm mais de seu Sol central, mas do Sol central do universo, do conjunto das galáxias que tem por nome Alcione. Alcione sendo uma das filhas das Pleiades, não é? O que foi chamado, em algumas tradições, o ponto central no pensamento de Deus. O que é chamado, em linguagem cabalística,
Ein Sopower, ou seja, o que está além da luz, vem precisamente de Alcione e essa energia não pode ser apreendida diretamente na encarnação se ela não é retransmitida pelos grandes seres como os arcanjos e também como eu. Nós temos diferentes círculos concêntricos, se querem, que focalizam essas energias sobre o planeta em momentos precisos. Elas se derramam, eu diria, desde o final de seu ano de 2008. Porque o manto de proteção que cercava sua Terra e os planetas desse sistema solar não existe mais. Vocês estavam isolados, de algum modo, das vibrações cósmicas, e isso desapareceu. Além disso, sua galáxia, o conjunto desta galáxia, está, pouco a pouco, entrando numa irradiação fotônica de natureza específica, que é ligada à passagem específica que se produz em alguns ciclos todos os 26 ou 52 mil anos. Conforme o período visualizado, vocês estão entrando presentemente nesta influência energética. Então, a energia do ultravioleta, eu sei que ela pode ser chamada de diferentes modos. O arcanjo a chamou deste modo por intermédio de outros canais, que não são centrados nos conhecimentos científicos, absolutamente. A palavra empregada é a irradiação adamantina. É ligada à irradiação específica que corresponde à sua própria irradiação de centelha divina. É o Atman, se querem, dos orientais, dos hindus que é retransmitido. O objetivo desta radiação é despertar sua própria divindade. É para o que nós nos ativamos e nos ativaremos durante este ano. Então, eu gostaria também, e eu lhes disse e repeti, de agradecê-los do fundo do coração porque o trabalho de pré-ascensão é um êxito total e, como sabemos que realizamos apenas um terço do que deve ser realizado, temos uma esperança imensa de chegar a algo de magnífico. Para os que não me conhecem, e algumas pessoas aqui talvez saibam, no ano 2005, quando comecei a intervir junto a esse canal, estava extremamente perturbado, mesmo eu, porque os níveis dimensionais onde estávamos, nós estávamos muito inquietos com a Terra. Nós não sabíamos se havia uma capacidade real de ascensão desse sistema solar e, hoje, nós estamos verdadeiramente tranquilizados. Então, aí está, há uma diferença essencial. Efetivamente, eu volto ao seu assunto e à sua pergunta. A chama violeta tem um papel de subida na vibração nesta dimensão mesmo na qual vocês vivem que os aproxima da unidade. Em contrapartida, a irradiação que vocês recebem, quando a captam sob forma de pressão, ao nível dos chakras superiores, ao nível do plexo solar, de Manipura Chakra, ao nível do Anahata Chakra, corresponde a uma irradiação que os aproxima de sua unidade. Não é a mesma frequência, não é a mesma vibração, não é, tampouco, da mesma utilidade, mesmo se há analogias, seriam apenas com referência à cor violeta. É claro, a chama violeta e ultravioleta. Se querem, a chama violeta faz referência à luz e ultravioleta é um trabalho de luz, mas desencadeado pelo pensamento do coração do Pai, ou seja, retém o que está além da luz, no lugar em que a luz não é mesmo nascida, lá onde se encontra o coração e o pensamento do Pai. A fonte das fontes, se preferem. Em outras tradições foi chamada, embora a palavra não me pareça coerente para descrever isso, a fonte de cristal. É também o equivalente, no budismo tibetano, do que alguns tibetanos chamaram o Vajra, ou seja, o cetro, o coroamento, a realização que corresponde à unificação dos princípios inferiores com o espírito ao nível do que está situado acima de sua cabeça e que se chama, portanto, a fonte de cristal. Aí está. Questão: o que você pode nos dizer sobre a civilização dos triângulos? Porque a sociedade é uma palavra extremamente humana. A palavra social, societário, sociedade, em relação com, eu diria, as relações interhumanas. A civilização, o povo, se preferem, dos triângulos são os orquestradores, de algum modo, de todas as dimensões. Eles estão presentes ao nível do que vocês chamam, quando eu lhes falei das partículas adamantinas, vocês sabem, ao prana e, depois, o que corresponde às forças etéreas, os glóbulos de vitalidade. Se preferem, as partículas adamantinas começam a se manifestar a partir do momento em que um ser humano começa a viver em sua dimensão, o que era chamado anteriormente, pelos sábios orientais, e também em minha vida, o supramental, o plano da Sita, como dizem os orientais. Então, as energias da civilização ou do povo dos triângulos são as ordenadoras dos mundos que podem se manifestar a sua realidade,
mas são níveis de consciência dificilmente apreensíveis, eu diria, mesmo para mim, do nível em que eu estou. Obviamente, a comunicação com todas as dimensões é possível a partir da dimensão em que eu estou, mas nós não temos acesso a todas as informações relativas a esses triângulos. Do mesmo modo, quando me acontece de ler nos casulos de luz, por vezes, tenho necessidade de ter informações mais específicas, porque não é meu papel conhecer isso. Vejam vocês. A comunicação nas multidimensões em que nós estamos é diferentemente mais fácil, mas comunicar-se não quer dizer conhecer todas as dimensões. É claro, vocês estão, lá, nas dimensões que estão além da forma. Não somente não há mais forma, humana ou não humana, mas não há mesmo mais esfera, no sentido, por exemplo, de um planeta ou de um sol. É bem além disso. Portanto, são planos que talvez alguns humanos cheguem a conectar, mas não terão mais informações do que isso, a não ser o fenômeno vibratório que corresponde a um fenômeno pseudo-ascensional ligado à manifestação dessas civilizações triangulares. Questão: quando se trabalha com os mestres ascensionados nos diferentes grupos, é melhor se agrupar ou continuar cada um em sua especificidade? Eu entendi a pergunta. Caro amigo, eu posso responder uma coisa que é extremamente importante. Como vocês constataram nos séculos passados, todos os mestres, eu não falo dos mestres ascensionados, mas aqueles que deixaram um vestígio. Eu penso, por exemplo, em Bença Del Novo, meu grande mestre. Olhem, por exemplo, os seres que eu encontrei na Índia, também, em todos os países do mundo, estavam sós no canto deles, porque era a época da separação a mais total. Eles deviam semear os grãos, como eu semeei grãos, como semeou grãos Babaji, como semeou grãos Mananda Moe, e muitos outros sobre o planeta. Obviamente, naquele momento, vocês jamais viram agrupamentos de mestres. Era algo de extremamente raro, porque cada um tinha sua especificidade e sua filiação que lhe era própria. Não havia, como dizer, mistura possível. Todos serviam à luz, é claro, mas eles não podiam se misturar, porque havia diferentes correntes, diferentes filiações e diferentes movimentos energéticos. O que acontece hoje, e é muito recente ao nível do planeta, em todos os países do mundo, é que há impulsos para que vocês se agrupem. É válido que vocês trabalhem com o mestre Tartapion ou mestre Trukmushi, se querem. É exatamente a mesma coisa. Hoje, vocês sentem uma aspiração para se agruparem. Esse agrupamento deve se fazer pela afinidade vibratória e os mestres sentem exatamente a mesma coisa, que eles sejam ascensionados ou que sejam mestres encarnados, porque, como lhes disse o arcanjo, vocês são todos mestres. Simplesmente, há quem ainda não saiba, eles recusam ver a verdade, mas isso virá, não é? E vocês vão receber cada vez mais injunções, impulsos ou para mudarem de região, ou para voltarem a um lugar preciso, ou para frequentarem ou ficarem lado a lado com outras pessoas. São afinidades que se criam que representam sinergias. É um impulso desejado pela luz porque, quanto mais houver o que eu chamaria de lareiras de luz, pessoas que vão se agrupar, mas não se agrupar para se isolar. É claro, não é questão de criar correntes novas. Eu diria, antes, que é a resolução das antigas correntes que vai se fazer deste modo. É a primeira etapa do que eu chamaria os agrupamentos finais que serão prévios à ascensão da grande maioria dos humanos que ascensionarão. É claro. Então, sim, se há algo que vocês sentem, é preciso fazê-lo. Porque é uma injunção da luz. É a própria evidência da luz de se reagrupar. O que não era possível ainda há 20 anos torna-se a cada ano cada vez mais forte e presente para induzi-los a criar sinergias vibratórias, se querem. Portanto, o tempo da meditação, sozinho em seu canto, terminou, porque mesmo se vocês são mestres de si mesmos, vocês devem se beneficiar de um afluxo de luz ao redor de vocês. Quanto mais forem para a luz, menos vocês suportarão o que não é a luz. E quanto mais vocês forem para a sombra, menos vocês suportarão a luz. Há uma espécie de decantação que está se fazendo, que reorienta totalmente seu modo de ver a vida, sua vida e seu modo de funcionar. É inevitável, inexorável, e está a caminho. Questão: há interesse em fazer grandes grupos, quando se trabalha num mesmo assunto, se não se está totalmente em afinidade vibratória. Pelo momento, vocês estão na primeira etapa dos agrupamentos. Esta primeira etapa dos agrupamentos necessita passar da unidade, se querem,
a pequenos grupos. O que eu chamo de pequenos grupos. Não se esqueçam de que vocês têm ainda sua personalidade. Mesmo se vocês despertaram em vocês os chakras superiores ou os chakras do coração ou Kundalini, a personalidade dissociada está aí, emboscada, queira-se ou não. Ainda que ela se apague diante da luz. O único momento em que ela será definitivamente apagada é o momento em que vocês deixarem esta dimensão. Os seres realizados nesta dimensão, mesmo meu mestre Ben Sadhguru, se querem, que era muito mais do que ele mesmo acreditava que fosse, porque ele era certamente o maior ser que jamais foi trazido sobre esta terra, ao nível dimensional. Eu não digo grande ao nível da função, porque grande ao nível da função é Cristo e ninguém mais. Agora, ao nível da entidade que foi Ben Sadhguru, era uma entidade que vinha de uma dimensão muito mais elevada que as dimensões permitidas pela encarnação. Ele se manifestou, aliás, por um processo um pouco específico que é diferente do que se chama, em anglo-saxão, walking. Mas nós não abordaremos isso agora para não sobrecarregar. Mas os primeiros agrupamentos são os agrupamentos de intenção por afinidade vibratória. É evidente que o agrupamento ideal é constituído de 24 unidades de consciência, por razões extremamente precisas, porque existe, ao nível dos mundos multidimensionais, uma estrutura da luz que não é fotônica. É uma estrutura geodésica. É uma estrutura que funciona no princípio do átomo de carbono, ou seja, com 6 lados, para aqueles que conhecem. A partir do momento em que vocês são 6 vezes 4, vocês reconstituem uma unidade. Quer dizer que as 24 consciências que estão no caminho de unificação são capazes, se querem, de recriar uma célula unitária em 24. Isso não se faz de um dia para outro, é claro, mas é a primeira etapa antes de outros agrupamentos que, lhes serão propostos, no momento oportuno. Portanto, as primeiras células, eu diria, idealmente, num primeiro tempo já, se vocês conseguem não se estriparem em 10, já está bem. Mas se vocês conseguem subir para 24, então, aí, eu lhes digo, eu tiro o chapéu, é que vocês estão em muito bom caminho. Não é por acaso que há 24 anciões. Os Melquisedeques, os ancestrais, eles são em 24 a dirigir. Não é por acaso. Questão: quais são as qualidades a desenvolver para viver isso? Uma única qualidade é indispensável. Se lhes digo amor, vocês vão todos dizer sim. O amor sabemos o que é. Isso não é verdade. A única virtude que lhes é indispensável, e eu insisto nisso, chama-se e chamar-se-á, e é assim que deve ser, o não julgamento. Quaisquer que sejam as pessoas com quem vocês desejam se colocar em grupo, não é uma vida em comunidade, é um compartilhar de vibrações, uma compartilhar de competências, uma compartilhar do amor, mas não para viver a bagunça. Isso quer dizer simplesmente que vocês têm aspirações comuns, mas a aspiração comum não basta, porque o ego, também, ele aspira à luz, tal como ele diz. Portanto, estar desembaraçado do ego é já um caminho extremamente abrupto. Se vocês vivem a energia do despertar, ou seja, se vocês recebem a pressão da radiação do ultravioleta ao nível da cabeça, se vocês percebem a ignição de seu chakra do coração, as coisas se farão mais ou menos naturalmente. Vocês não impedirão os problemas do ego, vocês não impedirão os problemas dos medos, mas basta que se coloquem no coração, na unidade, na proteção de Miguel e da pressão da radiação do ultravioleta, para que tudo se dissolva. Uma palavra que eu emprego e que foi retomada por minha amiga, aí, que escuta tudo, nota, Veronique Loriot, é dizer, por exemplo, que uma situação que está em harmonia deve gerar o quê? Fluidez, sincronia e alegria. É fundamental. Se não há alegria, se uma das pessoas não está na alegria, isso quer dizer que, necessariamente, absolutamente necessariamente, se as outras estão na alegria, o problema apenas pode vir desta pessoa com relação à alegria. Não devem acusá-la, contudo, por estar neste estado, porque há medos inerentes a algo que é fundamental. Vocês sabem que o ser humano é condicionado em seu isolamento sobre a Terra pela noção de território, ou seja, o meu, eu. Quando vocês dizem meu, eu, há necessidade de proteção com relação ao ambiente, porque lhe disseram, vocês o vivenciaram. Se vocês colocam a mão numa placa elétrica, na época isso quase não existia, a mão simplesmente sobre o fogo, isso queima, não é? Então, o que se pode dizer com isso é que há em vocês uma necessidade de proteção,
Mas o amor não conhece a proteção. O amor não tem necessidade de ser protegido. Então, entre esses agrupamentos, há seres que já acenderam literalmente o coração. E, obviamente, há entre esses grupos pessoas de muito boa vontade que querem se juntar a esses grupos, porque eles sentiram vibratoriamente que devem se associar a esse grupo, mas eles não podem eliminar de um dia para o outro os medos, porque o medo mais importante do ser humano é o de perder seu território, porque ele crê que ele é limitado. Mas os limites são aqueles que se dá: seu quarto e seu penico, sua cama, seus lençóis, seu automóvel, sua casa. Nesses grupos, obviamente, se vocês estão no amor, nada de tudo isso pode existir. Isso pode existir enquanto vocês estão nas construções. Eu exprimi isso ontem, com relação a um grupo preciso de pessoas em que havia noções do medos. Obviamente que, quando há medo e se você sofreu em sua vida, você não quer que isso volte a acontecer a você. O problema é que vocês podem ir nesses estados, ou nesses lugares, com esses medos. Quer dizer que é preciso eliminá-los. Vocês devem ter confiança na luz. Mas, quando se diz abandono à luz, isso quer dizer também abandono à luz do outro. Vocês não podem ir contra esse princípio. Sem isso, vocês recaem na dualidade. Então, imaginem, isso pode acontecer em grupos de 2, num casal. Imaginem que em grupos de 6 a 8 pessoas, e eu não falo ainda de 24, isso arrisca ser um pouco penoso. Mas hoje as energias não são de modo algum as mesmas. A pressão, a radiação que vocês recebem é feita para fazer cair suas barreiras. E vocês podem também resistir com relação a essas barreiras, porque vocês têm tanto hábito, desde milhares de anos, de viver em seu território que é seu corpo, que vocês não podem compreender que algo possa entrar nesse território. Isso é também uma ilusão do espírito. Não há propriedade. Tudo que vocês conhecem nesse mundo, o arcanjo Miguel lhes disse, será desconstruído muito mais rapidamente do que vocês creem. Vocês o constatam ao nível dos elementos. Mas vocês também, qualquer que seja seu despertar e seu acordar, vocês têm algumas coisas a desconstruir. Vocês não podem forçar, pelo mental, pela emoção. Em contrapartida, vocês podem se exercitar para não julgar. Se vocês compreenderam isso, vocês terão dado um grande passo para a reunião de boas vontades, eu diria, e para a primeira etapa dos agrupamentos. Mas, efetivamente, é um impulso que é desejado pela luz desde o início deste ano. É importante compreender que é inevitável. Inevitável com relação à luz que vem. Inevitável com relação à desconstrução que vem. Questão: poderia nos falar da ligação entre a primeira onda de ascensão e as embarcações de Astacheran? O que é isso, as embarcações de Astacheran? Vocês sabem, os nomes que vocês dão não são sempre. Eu vou lhes dar um exemplo que é muito simples. Em uma época havia pessoas que frequentavam as canalizações que haviam recebido um ensinamento dos anjos. O canal, que era canadense, ouviu um nome de anjo. Então, ele escreveu os anjos Shedá. Mas Shedá não existe. Chamam-se os Shaddai e Al-Shai. Isso nada tem a ver com o sotaque canadense. O canal entendeu Shedá e permaneceu Shedá. Portanto, agora, Astacheran são as palavras que vocês empregam. São seres que lhes são apresentados desde já certo tempo. As ondas de ascensão são múltiplas. Há ascensões individuais que começam a se produzir. Há também ascensões com ou sem o corpo. Isso nos levaria muito longe. A única coisa que vocês devem compreender é que vocês não são dependentes de um disco voador para ascensionar. Aqueles que creem nisso nada compreenderam dos mundos multidimensionais. A ascensão é uma translação dimensional com ou sem o corpo. Um dia vocês estão numa realidade, progressivamente, ou de um único golpe. Um dia, vocês estão em outra realidade. Os modos de ascensão são múltiplos, mas liguem-se em seu coração, porque, aí também, são projeções do mental imaginar como pode acontecer a ascensão. A ascensão é uma translação. Há ascensões que se produzirão graças ao fogo. Eu não falo do fogo micaélico que vem queimar gentilmente o peito. Eu falo do fogo que vem queimar a terra. Isso é outra coisa. Mas aquele fogo provoca também a ascensão. Não é a morte. Não há dissolução da consciência. A consciência cobre um novo corpo. Corpo de luz, como vocês o chamam. Ou corpo cristalino, ou corpo de diamante, para aqueles que vêm de dimensões ainda mais elevadas. Mas é muito complexo. Em todo caso, vocês devem tirar da cabeça a noção de que haverá um belo disco voador todo de metal que virá acolhê-los e buscá-los. Isso existe,
Obviamente, há um número infinito de pessoas, de entidades conscientes, de baixa consciência e de muito alta consciência, que supervisionam a Terra, cada um para vir recolher o que devem recolher. Então, a única maneira de não se enganar, não é imaginar ou sonhar ou projetar com relação a um disco voador, com relação a uma Merkabah, como vocês dizem, individual ou coletivo ou o retorno de Jerusalém, a Jerusalém celeste, mas, efetivamente, pensar em seu coração que lhes corresponde. A solução está verdadeiramente ao nível do coração. Vocês não terão qualquer solução com relação a isso com a ferramenta mental. Se vocês vão no fundo do coração, haverá menos prudência necessária, porque o coração é seu guardião. Questão: há diferenças entre as diferentes ondas de ascensão? Sim. Elas são estendidas no tempo. Elas concernem a certo número de anos. Elas concernem ascensões de múltiplos caminhos. Eu lhes disse, há ascensões sem o corpo, há ascensões com o corpo. Atenção, porque se vocês ascensionam com um corpo podre, o corpo vai mesmo se transformar. Vocês sabem que a passagem na quinta dimensão muda totalmente a estrutura celular, a estrutura do DNA e o número de hélices de DNA. A passagem de um metabolismo específico, à base de carbono, para um metabolismo à base de silício, em outra vibração, à base de sílica, se preferem, e, para alguns seres, no carbono, novamente, mas em uma dimensão muito mais etérea onde o mundo se torna informativo e não mais biológico. Mas, isso é uma outra história. Então, as ondas de ascensão são várias. Eu creio que Miguel já disse, há 2 ou 3 meses, que haveria ondas de ascensão que começariam a partir de 7 de maio, ligadas a movimentos de população ligados a inundações, sobretudo em relação às costas. Litoral. Questão: qual é o papel de Mãe Mera atualmente sobre a Terra? Colocar fogo no pó. É uma expressão. Colocar fogo no pó é acender. Vocês sabem, há uma imensidade de seres sobre a Terra que trabalham para a luz. O que é importante é que nenhum mestre pode lhes conferir o despertar. Nenhum. Absolutamente nenhum. Apenas você que pode acender a mecha. Ele pode lhes mostrar uma energia. O único modo que um mestre pode lhes transferir o despertar é transmitir-lhes sua quintessência. Substantifiquemo ele, quando de sua morte, ou seja, o princípio de filiação espiritual e de incorporação, adombremente, total pela energia do mestre. Diferentemente, um mestre pode lhe propor, pelos rituais, pelo que ele é, certa dimensão energética que vai fazê-lo fazer uma experiência. Experiência de fusão com o todo, experiência de samadhi, experiência de fusão cósmica. Mas isso permanecerá apenas experiências. Isso dará boas lembranças, mas não a realidade. Apenas você é quem pode desencadear a permanência e a realidade de seu despertar e é muito bem feito assim. Se querem, o que é chamado despertar corresponde a certo número de estigmas, ao nível do corpo, extremamente precisos. Então, mostrem-me um ser que foi realmente despertado, de maneira consciente, por um ser encarnado. Há seres que foram despertados na aproximação desses mestres, mas por quê? Obviamente, eles se acenderam a si mesmos, eles se reencontraram a si mesmos, na presença do mestre, mas não é a mesma coisa. Pode haver transmissões, como faz Miguel, de outras dimensões, para ativar algumas funções, alguns corpos. Há seres também que são capazes disso. Não são os mestres, é o comum dos mortais. Não devem tomá-los por mestres, como gurus. São mestres que estão na vida normal e, porque eles ativaram, neles, sua própria luz, são contagiosos. Pelo princípio de ressonância eles ativam em vocês uma experiência que desencadeia sua vontade de acender a mecha. Mas ninguém pode acender a mecha em seu lugar. Isso está muito claro. Em contrapartida, um mestre pode fazê-los viver uma experiência. Isso é completamente verdadeiro. Ele pode mesmo fazê-los se colocar no samadhi durante um dia, uma semana, um mês, um ano, se ele o quiser. Mas, em nenhum momento, ele poderá interferir em seu livre-arbítrio. E mesmo quem se desperta após ter encontrado o mestre, ele vai agradecer o mestre e o mestre lhe devolve dizendo: é você mesmo que deve agradecer. Senão, não é um verdadeiro mestre. Questão: se 1/3 da humanidade é despertada. Creio não ter dito isso. De modo algum. Se fôssemos 1/3, caro amigo, vocês teriam ascensionado desde muito tempo. Os seres despertos sobre o planeta, atualmente, ou seja, eu não digo desperto à espiritualidade, eu falo desperto à construção de seu corpo,
recebem a energia pelos chakras superiores. Nos tempos antigos, quer dizer, antes da intervenção desses 3 últimos anos, eles despertavam o Kundalini, recebiam o Espírito Santo ou a Shekinah ou a Shakti, segundo sua terminologia, pouco importa, a irradiação azul de Sirius, se preferem, também, e eles construíram o corpo de luz, o veículo de luz a que vocês chamam Merkaba. Mas há seres hoje que são mais novos, eu diria, na encarnação, que vivem a pressão da radiação do ultravioleta para acender e despertar o coração na realidade. Não é o despertar para o interesse espiritual. O que eu falo é o despertar da consciência pura. Este despertar da consciência pura, hoje, nós estamos muito contentes, como eu lhes dizia, porque, a grosso modo, se atingimos, no final de junho, o nível de seres totalmente despertos numa porcentagem da ordem de 1 a 2%. Isso será enorme. Mas depois os outros serão capazes, a princípio, de irem de maneira exponencial para um número mais importante. Mas, ainda uma vez, não devem crer que todos os seres humanos têm vontade de ascensionar. Vocês estão aí. Eu duvido efetivamente que vocês tenham todos vontade de retornar à luz. Mas há seres que estão também muito felizes. Mas tem-se também necessidade desses seres que vão recomeçar um ciclo a fim de ensinarem, instruírem e semearem os novos grãos. Estes não podem viver o que vocês chamam ascensão e, no entanto, ninguém os condena. O importante para nós é que certo número de seres humanos chegue ao porquê vocês se encarnaram e nós nos encarnamos todos, a maior parte, para isso que foi a transubstanciação da matéria, ou seja, a translação desta matéria, que é feita de seu corpo, da matéria da Terra e dos diferentes reinos que evoluem, para outro estado dimensional, através do sacrifício de sua própria luz que vocês fizeram durante todo esse tempo. Mas há pessoas que têm vontade de prosseguir o sacrifício e a liberdade delas é mais absoluta. Mas nós temos necessidade de certo número para permitir uma ascensão, diria, na suavidade. É efetivamente uma grande palavra, mas uma ascensão coerente, digamos. Questão: ascensionar com ou sem o corpo releva de nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe unicamente em certo nível. Vocês clamam todos, aqui, sobre a Terra, o livre-arbítrio. Sim, vocês têm o livre-arbítrio enquanto vocês recusam a luz. Mas, quando vocês aceitam a luz, não há mais qualquer livre-arbítrio. Vocês são inteiramente determinados pela luz que os rega. Isso faz parte do abandono à vontade da luz e do Pai. O livre-arbítrio existe apenas para os seres que prosseguem na dualidade. Porque o livre-arbítrio dita escolhas. Ora, quando vocês estão conectados à luz, quando vocês estão despertos, quando vocês estão acordados, vocês não têm mais qualquer liberdade ou, então, vocês têm a ilusão de crer. Porque a luz é inteiramente determinada quanto à sua evolução. O grande sacrifício que vocês fizeram através da encarnação é justamente o livre-arbítrio. Mas vocês não podem pretender o livre-arbítrio deixando a dualidade. O livre-arbítrio é algo de confortável até certo grau de evolução e despertar. Mas quando o despertar acontece totalmente, vocês não têm mais o livre-arbítrio. Vocês estão inteiramente sob a influência da luz. É o ego que os faz crer que há o livre-arbítrio. Ele resiste. É claro, ele quer ter a escolha. Ele quer escolher. Ele não quer deixar a luz agir. Mas lembre-se de que, quando vocês estão sob a influência da luz, tudo acontece na alegria, na simplicidade e na sincronia. Isso é fundamental. Agora, ascensão sem o corpo quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo é purificado pelo fogo solar. Naquele momento, vocês deixam seu envelope corporal, mas sem perder a consciência. Mas se vocês ascensionam, vocês reintegram imediatamente em um novo corpo. Isso parece difícil a crer ou a explicar, mas é verdade. A ascensão com o corpo concerne aos seres que terão sido capazes de subir suficientemente o nível da luz neles para ativar, de um lado, as 12 fitas de DNA e, de outro lado, e as duas condições não são equivalentes. Eu diria, terem constituído desde muito tempo o corpo de luz e, sobretudo, os 5 novos corpos espirituais. Porque vocês passam de um sistema de 7 para 12. Vocês ganham uma oitava. Então, na prática, o importante é compreender é que aqueles que assegurarão a ascensão, a transição, a translação, é a palavra que eu prefiro, com o corpo são aqueles capazes de guardar estrutura biológica e transmitirem um ensinamento que terão recebido durante certo tempo,
de maneira direta e não por canalizações pelos seres e entidades de luz em um momento preciso que ocorrerá após. Estes se juntarão, após certo lapso, com o corpo, pela translação, a nova dimensão onde terão já chegado aqueles que transladaram sem o corpo. Eles serão portadores das novas sementes de vida. Eles serão portadores de novos ensinamentos multidimensionais, porque é um aprendizado. Se querem, é como quando vocês morrem. Antes, obviamente, desta época, vocês saíam do corpo. Vocês podiam vagar ao lado do corpo e de um golpe vocês se apercebiam que havia na extremidade uma espécie de vórtice com uma luz que podia mais ou menos atraí-los. Por vezes, há quem parava no curso do caminho, porque eles estavam demasiadamente pesados, porque tinham desejos, porque não haviam terminado e outros iam muito longe depois. A um momento, lhes diziam não, você não pode ir mais longe porque, se vai mais longe, você pode não mais voltar. Vocês compreendem o que eu quero dizer, não unicamente na experiência de morte iminente, mas também após a morte. Havia barreiras, se querem. Essas barreiras, quando vocês transladarem sem o corpo, elas não existirão mais. Vocês terão a consciência total, mas vocês não terão o ensinamento da nova vida. O ensinamento da nova vida lhes será dado por aqueles que ascensionarão, por último, com o corpo. Isso dito, não há inconvenientes ou vantagens em ascensionar com ou sem o corpo, uma vez que, de todo modo, a consciência não se interrompe. Isso que é importante. Eu desejo boa coragem àqueles que ascensionarão com o corpo, porque é algo de extremamente feliz, mas que é um pouco mais longo. E há, entre vocês, eu vejo nos casulos de luz, quem está pronto para se juntar à luz, se lhes disserem. Questão. Isso quer dizer que estes vão permanecer mais tempo encarnados? Obviamente, porque são eles que vão receber os ensinamentos dos mestres de sabedoria eterna. São eles que vão receber todas as sementes de vida e todas as sementes dos novos mundos espirituais que vocês ainda não conhecem. Austras Dimension, 9 de maio de 2009.